Ó, a Janaína, nossa parceira, tá aí, chegando aí para conversar com a gente. Valeu, Janaína. Muito bom. Que legal. Bom dia, Janaína. Tudo bem? Ai, a Janaína tá no... Você é de São Paulo, Janaína? Engarrafamento básico de todo dia. Tá no trânsito. Ai, do Rio de Janeiro, também tem trânsito lá. Ponte Rio-Niterói, olha que legal. Aham. Bom, fala, e você queria falar dessa parte que eu coloquei lá no convite, né? Use a energia a seu favor. Eu achei bem interessante essa pegada, porque como no episódio anterior a gente já deu uma pincelada do que é energia, como é que ela age, né, no nosso dia a dia. Saber o caminho, tá? Fluxo energético, não sei se eu tô me passando, mas fluxo energético, tá? A energia corre por nós nos dois sentidos, tá? Paralelamente, né? Nos dois sentidos. A energia que vem do alto, né? Que vem do universo, ela passa nesse sentido até chegar à Terra, né? Através dos nossos pés. E a energia que vem da Terra, que é a energia matéria, que é a energia mais densa, tá? Ela parte então da Terra e vem no sentido inverso, tá? Subindo até o topo, chegando para o universo, tá? E isso é uma constante, não para, sabe? Não para. Se todos os canais estiverem em equilíbrio. Então é uma energia que corre no nosso próprio corpo e também para fora, tanto na parte alta quanto na parte baixa do corpo. Exatamente. É a nossa conexão com o universo. Quando a gente falou lá no nosso primeiro episódio sobre a visão holística das nossas terapias, holos é o todo. Então nós seres humanos, certo? Fizemos parte do todo que é o universo, tá? Então essa é a grande sacada, entender que a gente faz parte do todo. Hoje a gente está ampliando esse olhar do todo, que também a gente estava concentrando no todo da gente, né, com todas as nossas esferas, e hoje a gente então já está entrando nesse todo que é a gente dentro de um contexto do universo, a gente em integração com a natureza, né, essa energia fluindo da gente para fora e de fora para a gente. Exatamente. Assim como a gente faz parte do todo, essa troca de energia é justamente intensa e benéfica para ambos os lados, certo? Tanto para o universo quanto para a gente. Porque se a gente pensar em termos de pensamento, tá? Quando tu pensa em alguma coisa e esse pensamento ele é forte e tu leva a esse pensamento conectado com uma emoção, por exemplo, uma emoção boa, né, do nosso sistema de recompensa das emoções, se estabelece de forma bem legal, porque aquilo que tu joga para o universo, tá? Pensa, a energia que vem da Terra passa pelos teus pés, começa pelos teus pés, tá? Ela vem subindo pelas pernas, tá? Até a base da nossa coluna vertebral, onde está o nosso chakra básico, o nosso chakra raiz. Essa energia que vem da Terra, ela sobe, passa então pela nossa coluna vertebral e vai passando por todo o nosso corpo. Quando chega na nossa região aqui do chakra frontal, tá? É onde o pensamento está mais intrínseco. É onde tu está fazendo a tua intenção, colocando a tua intenção no contexto geral daquele pensamento. E daqui ele parte para o topo da cabeça e sobe. A partir do momento que saiu da gente, já está no universo. Porque nós somos o universo. O que nos prende é a matéria.
para essa conexão ser mais intrínseca. Por isso que cada um de nós, no nosso organismo, temos pontos de acesso onde circula essa energia vital, essa energia elemental que está no universo, e também os fluidos magnéticos oriundos da Terra. E é importante toda essa compreensão. São quantos centros? Na minha base energética, tá? Que é o Reiki, tá? O Reiki Usui. Então, dentro do Reiki, então, nós temos 7 centros, começando de baixo para cima. E eu já vou dar uma pincelada onde é que é a localização de cada um deles para a gente já se ambientar no nosso sistema dos chakras. Nós temos, começando na base da coluna vertebral, na região do períneo, que fica entre os órgãos genitais e o ânus, ali é o chakra básico, o chakra raiz, tá? Que é o que está ligado à nossa condição física, que nos impulsiona, que nos move à frente, que está diretamente ligado com os propósitos que a gente tem na vida. A realização desse sonho, tá? Está localizado no chakra raiz, tá? Depois nós temos o segundo chakra, que se encontra uns 2 dedos abaixo do umbigo, tá? Que é o chakra umbilical. Muitos conhecem por esplênico, tá? Outros com outras veias conhecem como chakra sexual, tá? Então ele tem várias denominações. Esse chakra está diretamente relacionado ao nosso autoconhecimento, sabe? O nosso autoaperfeiçoamento. Está ligado também às gônadas sexuais, né? Tanto testículos como ovários. Tem essa função desconstruindo coisas. Por isso que ele está ligado ao nosso autoconhecimento. Porque quando nós fizemos esse processo do autoconhecimento, né, de autoconhecer-se mesmo, mergulhar para dentro da gente, a gente se depara com situações e se depara também com circunstâncias, fatos da nossa vida pregressa, certo? E desde o nosso nascimento até agora, que contribuem para aquelas crenças que a gente vem arraigadas. Então, esse chakra umbilical é o que comanda toda essa faceta. A gente pode aprofundar isso mais adiante, né? Num outro momento a gente pode aprofundar mais cada um deles, a função de cada um deles e como vai, tá? Seguindo então, nós temos no nosso diafragma, um pouquinho abaixo do diafragma, nós temos o plexo solar. O plexo solar é o plexo, eu diria assim, muito importante, porque é onde está o teu poder pessoal. É onde reside o teu poder pessoal. E esse poder que a gente tem dentro da gente, a gente tem isso por uma missão, para promover a transformação, certo? Aliado à motivação que tu tem lá embaixo no chakra raiz, aliado com o impulso, o ímpeto de fortalecer as tuas bases pelo chakra umbilical, juntando com essa força de vontade que nós temos dentro de nós, impulsiona e faz com que a gente tome as melhores decisões, que a gente melhore a nossa condição física no quesito, a partir do momento em que eu começo a perceber que existem ambientes, existem pessoas, existem situações que são tóxicas para nós, né? Porque causa alguma situação de desespero, de desconforto, né? Faz esse apanhado geral, e esse poder que a gente tem transforma a gente, para a gente poder transformar, né? Levar essa transformação para tantas pessoas, né, Silvia? Por onde a gente estiver, né? Exatamente. Esses 3 chakras, certo? São a base
da nossa constituição física. Esses 3 chakras estão diretamente relacionados ao nosso corpo físico, ao nosso ímpeto, à nossa mudança, são extremamente importantes nesse contexto do nosso físico, sabe? Das nossas propriedades de saúde, das nossas, né? Bem parte física mesmo, parte matéria, tá? Subindo então no meio, no externo, tá? Bem no meio, no centro do peito, nós temos o chakra cardíaco, que esse é a nossa ligação direta com o nosso emocional. Tudo que diz respeito à emoção está diretamente relacionado ao chakra cardíaco. Não é por nada que ele está aqui próximo ao coração, que é onde todos nós somos oriundos, né? Porque todos nós temos mãe, né? Então, esse amor incondicional está dentro da gente e nos une e faz toda a diferença. Ele, além disso, ele possui, aqui no chakra cardíaco, eu descobri através de pesquisas, tá, que eu venho fazendo ao longo do tempo, né, que nós temos um complexo cardíaco de chakras aqui tendo o chakra cardíaco o principal, mas nós temos um pouquinho abaixo dele, um chakra um pouquinho menor, mas não menos importante, que é a semente do coração, tá? E acima do chakra cardíaco nós temos o coração elevado. Quais são as funções desses 2 pequenos chakras dentro desse complexo cardíaco? Semente do coração nos ensina esse amor de mãe, esse amor incondicional por todas as coisas que pertencem ao nosso universo, aos nossos ambientes, às nossas relações afetivas, ao nosso trabalho, todo esse amor que a gente emprega aqui na Terra, né? E o coração elevado nos liga ao poder co-criador que a gente tem do nosso Pai, né? O Deus, ou o universo, enfim, a denominação que for, né? Deste Deus, né? Com relação a nós. É essa ligação direta que a gente tem com Deus, porque nós somos co-criadores. Ele é o Criador, mas nós somos seus filhos, e como filhos nós temos o poder de co-criar. Né? Então essa é a ligação que faz. Esse complexo cardíaco tem ligação direta com as nossas emoções, com o nosso corpo emocional, com as emoções que estão conosco desde a nossa criação, desde quando Deus nos criou. Temos a emoção, e a emoção é uma coisa que está em todos os seres vivos, faz parte do contexto da nossa evolução quanto espécie, né, como espécie humana. Então as emoções é o que nos impulsiona para crescer. Por isso que não dá para a gente dizer, lembra, Silvia, que a gente comentou no episódio anterior, que não dá para a gente achar que não vai ter medo, que não vai ter raiva, não vai ter repulsa, sabe? Não, nesse contexto em que a gente está hoje, não dá mais para conceber que se pense dessa forma, né? Exatamente, né? Daí a importância, então, também da gente olhar para as nossas emoções nos tempos que a gente tem aí passado, né? Geral, né? No global mesmo. Sim, sim. Níveis altíssimos de ansiedade, enfim, vários distúrbios, muita gente, né? Sentindo essas mudanças e tudo. E aí vem essa importância, então, de olhar para essas emoções justamente para quê? Para que essa questão energética associada a elas possa fluir, né, pelo nosso ser. Olha como é importante tudo isso. Com certeza, e está tudo interligado, e aí vem dentro da nossa intenção, né, e a nossa formação, né, Silvia? É integrativo. Está tudo integrado, sabe?
tudo muito bem conectado, sabe? Eu gosto de fazer a referência dessa parte integrativa à nossa constituição cerebral, a ligação dos neurônios, sabe? É aquela intensidade toda do nosso cérebro, é a nossa conexão com esse todo. É a nossa conexão com esse... Não é por nada que se tu fizer vamos fazer uma alusão, né? Por exemplo, a alusão do cérebro, tá? Com o cérebro com o universo. Quando a gente vê imagens, né, da energia circulando pelos neurônios, pulando de um lado para o outro daquele jeito, se tu olhar para o céu numa noite escura, certo, de lua nova, que daí tu tem o céu inteiro cheio de estrelas, né, e tu consegue perceber pequenos traços no céu, sabe? Essa alusão, é a nossa conexão com o todo. Então é importante, né, Silvia? Sair dessa metáfora e trazer aqui para nós. É importante a gente entender que em tratando o pensamento, em tratando a emoção, em tratando as energias, né, o alinhamento das energias, o fluxo energético no corpo e tratando o físico, tudo junto, certo? O que acontece? Acontece de haver essa cura interior, que na verdade a cura vem de dentro para fora, né? A gente trata assim, né, os sintomas, mas a nossa busca mesmo tratando os sintomas é fazer essa prevenção, tentando curar de dentro para fora, né? Mas continuando, Silvia, complexo cardíaco, aí nós temos aqui na garganta, tá, o chácara laríngeo, que ele é responsável pela nossa comunicação, ele é responsável pela forma como a gente fala, a forma como a gente se expressa, né? Aquilo que a gente quer dizer, né? Então ele está ligado nessa região. Daqui a gente vem aqui nessa região, um pouquinho na base da testa, entre as sobrancelhas, nós temos o chácara frontal. Chácara frontal, também chamado de terceiro olho. Qual é a função desse chácara? A função primordial desse chácara são a nossa clarividência, a nossa visão. Ele amplia a nossa visão do todo. É ampliação da visão, né? Por isso que ele está aqui, por isso que ele é chamado terceiro olho. Então ele compreende como você vê o mundo, como você vê os ambientes, como você vê as relações, como você vê a si mesmo, né? Então, eu tenho um exercício de afirmações positivas em que nesse chácara a afirmação uma das, né? A afirmação eu vejo claramente. Eu vejo claramente. Eu vejo claramente. Ao incitar essa afirmação, esse mantra, tu abre a tua visão no todo, e tu passa a enxergar muito além do que os teus olhos enxergam, né? Nesse contexto, tu passa a olhar para dentro de si com uns olhos mais atentos, com um olhar mais compassivo, mais amoroso, né? Começa a olhar para dentro de si, nesse contexto. E depois, eu diria que é o principal, porque é a nossa conexão com o universo, no topo da cabeça, chácara coronário, né? Chácara da coroa. Por muito tempo eu fazia confusão entre o coronário e o cardíaco, porque no termo médico ocidental, coronário tem a ver com coração, né? E aí, até ligar o Lé com o Cré, não, mano, coroa, né? Quando eu fiz a relação coronário como coroa, que é o que nos explica no Reiki,
Aí caiu a ficha, aí ficou, aí tudo certo, né? Então, esse aqui é o que faz a nossa ligação com o universo, com Deus, tá? É o nosso poder transcendente. Tá? As cores símbolos desse chakra é o violeta e o branco. Tá? O violeta a gente já sabe que tem a função de transmutação. Ele transmuta toda a negatividade do ambiente, toda a negatividade do ser, transforma essa energia, esse contexto negativo, em um contexto neutro. Ele neutraliza a energia negativa, os aspectos deficitários. Se bem usado essa cor, né, ela vai te dar uma conexão. Nos teus momentos de oração, por exemplo, se você mentalizar a cor violeta, a tua intenção e conexão com o alto potencializa, tá? E é usado também o branco, porque o branco é purificação, né? Tem o efeito de purificar. Então, quando o violeta transmuta, o branco purifica, pronto, né? Nós saímos daquele estado neutro para o estado puro. E aí, conforme os nossos pensamentos, conforme as nossas circunstâncias da nossa vida, conforme as nossas atitudes perante a vida, a gente vai ou alimentando essa conexão ou bloqueando essa conexão, né? Então, é nesse contexto, então, que tem os chakras. Então, começando de baixo para cima de novo. Chakra raiz ou básico, o chakra umbilical, o chakra plexo solar, o chakra cardíaco, o laríngeo, o chakra frontal e o coronário. Tá? Então essa é a composição toda dos chakras que a gente tem, todos eles na base, todos eles estão na coluna vertebral, certo? E dali ele tem as ramificações através de seus meridianos, através dos seus nadis, em todos os pontos físicos e sutis dos nossos corpos. Aí que eu acho que é legal também aquele conceito que você uma vez comentou comigo sobre a circulação da energia por eles, que essa energia circula ali numa espiral, né? Exatamente. Tanto no sentido ascendente quanto no descendente. Exatamente, certo? Exatamente. A energia, tanto que vem no caso descendente quanto ascendente, tá? E aí no caso aqui é diferente, é ascendente e descendente, né? Porque é a visão que ascende, né? Ascende, ascendente no caso que vem do alto do universo, descendente que vem de baixo, tá? É só nesse quesito. Só para entender. Tanto uma quanto a outra, ela passa em espiral. Então, a energia ascendente entra pelo coronário e ele desce em espiral, passando por todos os chakras. Então, energizando todos eles até chegar lá embaixo na Terra. E oriundamente vem o descendente, que é o que vem da Terra, a parte material mesmo, anímica, magnética, que aí entra pelo chakra raiz, o básico, e também vem serpenteando, entendeu? Vem serpenteando, tá? E aí tem essa referência, se a gente olhar o símbolo da medicina, é o cajado lá, a coisa, e as duas serpentes, né, subindo naquele, entende? Tem toda, não é por nada que o símbolo é esse, tem referência. Além disso, é uma energia chamada Kundalini, que é a energia física, tá? Que nos impulsiona, que nos joga para frente. E aí ela trabalha principalmente no chakra básico, no umbilical e no plexo solar. Tá? Ela passa por todos os outros e segue para o universo. Porém,
ela trabalha mais focada nesses 3 chakras. Então, todo o contexto do universo está nos demonstrando que nós temos todas as ferramentas para evoluir, para crescer, para progredir com o universo. Depende só de nós, né? Fazer o movimento. E não é fácil, viu, gente? Não é fácil falar aqui e tal, né? Que é fácil e essa transformação, olhar para dentro de si, doce ilusão. Não é nada fácil, nada. Mas é bom a gente entender o quanto é importante a gente ter ferramentas que nos auxiliem a fazer isso. E o Reiki, né, as outras terapias energéticas, todos os cuidados, né, todas as terapias integrativas, né, tudo isso é importante, está ligado. Eu não estou dizendo aqui que é só o Reiki, não, de jeito nenhum. Eu escolhi o Reiki, tá? O Reiki me escolheu. Isso aí é uma questão, sim. uma questão Da pessoa depende exatamente. bem. Cada um tem o seu chamado para ação, tá? Então o Reiki para mim é fundamental. Ele completa, certo? Ele completa a minha base. É aquele tijolinho a mais que a gente faz a fundação da nossa casa, né? Que é a nossa base, tá? O Reiki começa com as paredes, né? É a parede, né, da base, é algo a mais, é a conexão mais sublime, tá? Reiki é a arte é a arte de viver a felicidade, tá? É a arte de viver a felicidade, então de atingir a felicidade. E a gente sabe que felicidade são pequenos momentos, pequenos atos de coragem, de grão em grão a galinha enche o papo. Me desculpe aí o trocadilho, mas faz parte. Mas a gente abriu a nossa visão para ver realmente que a felicidade ela não é uma ausência de problemas, né? É a gente vivendo e lidando com as coisas. Não com certeza. Que não exista nada que desequilibre, né? Na verdade. Outra coisa que eu queria aproveitar que você falou dessa questão da coluna, né? Porque eu imaginava que os chakras eles também não estavam assim nessa questão em torno, né, ali na coluna. Eu achei que era até pela frente do corpo. Eu não imaginava que eles estavam diretamente ligados, né? E agora a gente falando sobre isso, sobre energia, essa condução dessa energia e tudo, vem assim muito nítido, mais uma vez, né, como as coisas estão realmente interligadas, né? Porque na coluna ela tem as vértebras, né? E dentro das vértebras, eu não sei se aqui todo mundo já viu um desenho de vértebra, mas eu trouxe aqui, não sei se dá para ver direitinho, mas olha aqui. Ela tem um espaço, que é o forame, que é por onde passa a medula espinhal. E na medula espinhal é justamente onde ocorre essa questão energética, né? Dessa via de condução. Dela vão sair as raízes nervosas. Então, quer dizer, toda essa coisa de energia que circula em condução, de impulso, né? Tá ali naquele cordão, né? Um feixe, são feixes em forma de cordão que são um prolongamento do bulbo, né? Da parte do sistema nervoso central mesmo. Então, a gente tem uma parte do sistema nervoso central que desce por dentro da coluna vertebral, que é a medula espinhal. Então, tudo isso, assim, é muito... Quando você vai falando sobre a questão dessa energia que circula ali em torno da coluna, que em torno da coluna você tem, né, nós temos os pontos e tudo. Então, assim, tá tudo muito interligado mesmo, até porque tem as divisões, né, das raízes nervosas que vão para a parte mais superior do tronco e do pescoço, dos braços e das mãos,
a porção que vem para a parte alta do abdômen e das costas, a parte mais baixa que vai para a parte inferior do abdômen e já vai descendo e vai chegando, então, a última parte lá que vai para as pernas, para a região genital. Então, é tudo setorizado, assim como você está trazendo também nesse modelo, explicando sobre os chakras e essa divisão, né? Então, a gente está realmente com tudo interligado, né? Essa questão de energia, pela nossa medula, pelas nossas raízes nervosas, pelos nossos nervos, ocorre toda essa comunicação, assim como a energia sutil, né? Que a gente percorre por todo o nosso corpo, né? A gente involuntariamente, sem perceber, totalmente no automático, a gente faz o processo de trazer a energia para dentro de nós através da respiração, entende? A gente traz a energia automaticamente, sem perceber, automático, não, né? Entrou. E tu enxerga o oxigênio, tu enxerga o vento, assim como a gente não enxerga a energia vital que está constantemente entrando. Constantemente. Mesma coisa aqui da Terra, está constantemente entrando. É fluxo energético. É fluxo energético. É a mesma coisa que um rio correndo para o mar. Pode ter milhões de obstáculos na frente dele. Ele passa por cima, ele contorna, porque o objetivo dele é o mar. Então a energia vem, passa, vai. Certo? Nós não temos ainda esse poder todo do rio, da água, para poder suplantar os obstáculos dessa forma, né? E se a gente tem algum desses chakras que estão em desequilíbrio, tá? Alguns desses que entram em desequilíbrio, ou eles estão abertos demais e estão deficientes, ou eles estão abertos demais e estão excessivos, ou ao contrário, ou eles estão fechados e excessivos, tá? Ou eles estão fechados e deficientes. Tá? Tem todo esse contexto, o espectro é muito grande entre abertura e fechamento dos chakras, tá? Isso aí só não. Para entender mesmo o sistema. Isso aí Quando você falar. Quando você falar de cada um, né, de repente no próximo encontro, vamos nos organizar para isso, porque é muito interessante. Falar porque um aí por que vez, você vai trazer falar um por vez, um por semana, né? A gente fala um por semana, né? A gente vê isso aí depois, isso não tem problema. Sintomas. Porque aí a gente vai explorar os sintomas, o que quando está deficitário, o que acontece, né? Mas eu posso te exemplificar agora num contexto geral, tá? Num contexto geral. Vamos fazer uma simulação, tá? Alguém que tem o terceiro chakra bem fechado, que o terceiro chakra é o chakra do plexo solar, que é o do nosso poder pessoal, tá? E essa pessoa se alguém pode ter o pavor de confrontar os outros. Enquanto aquele que tem o chakra mais aberto, ele lida muito melhor com isso. Então, aquela situação que tu tem que confrontar uma situação difícil, se tu tem o teu plexo solar ele fechado, tá? Ele bloqueadinho, tu não vai conseguir confrontar. Ao passo que uma outra pessoa na mesma situação vai lá e resolve numa boa, tá? É porque esse chakra está equilibrado. Outro exemplo que a gente está vendo muito em termos de disparate na nossa sociedade, tá? Tem a ver com caráter. Já vou deixar aqui o aviso. Tem a ver com o caráter da pessoa e não com os chakras, tá? Alguém que tem um segundo chakra aberto, por exemplo, tá? Que é o chakra umbilical, ele pode ter vários parceiros sexuais ao mesmo tempo.
Ao ponto que uma outra pessoa que tem ele fechado, ele pode simplesmente não querer nem saber de sua sexualidade. Então, as nuances que tem entre os excessos é que faz agir dentro do nosso campo. Tá? Por isso que eu fiz a relação aqui do umbilical com os prazeres sexuais, com parceiros sexuais, porque isso está muito ligado também à mentalidade, né? A mentalidade, ao não respeito com o outro, a não respeito com si mesmo. Tá? Nada contra, querem, sabe? Sim, sim, sim. Tudo Mas bem, existe tudo uma certo. questão energética Mas envolvida. existe o sexo, tá? O sexo, ele é uma coisa tão importante, tão vital, que ele tem um fator preponderante nas nossas relações afetivas com os nossos parceiros, sejam eles homens, mulheres. Eu estou falando em parceiros, relação afetiva. Não estamos falando em gênero de sexo, tá? Sim. Essa energia, quando há essa troca de carinho, de atenção, de fluidez dos nossos fluidos, tá? Masculino e feminino, quando existe essa troca, energeticamente se forma um globo de energia entre essas duas pessoas, com muita luz, uma intensidade de cores muito grande. Tu pensa no espectro solar que vai do vermelho ao violeta. As 7 cores se envolve aí. É o nosso momento de maior plenitude. De maior plenitude é nesse ato. Então, por isso da importância de todo esse contexto emocional, mental, espiritual, tá? E físico nesse momento da relação. Queria só deixar esse aspecto aí bem claro, porque a sexualidade está sendo tratada assim de uma maneira tão promíscua, está sendo tratada de uma forma tão leviana, que as consequências disso podem ter certeza que serão desastrosas. Infelizmente, não gostaria de trazer essa informação, mas é a realidade. Eu não posso deixar de não alertar. Sim. Não tem jeito. Tudo cai naquele conceito também, né, de ações e consequências, né? É, isso aí. A gente não escapa, né? É lei divina, né? E às vezes é mesmo assim, fora do conhecimento da gente, o que essa questão toda envolvida que ela representa, né? A gente às vezes realmente não tem acesso, né? É, Então é importante de trazer. e além de não ter acesso também, né? Não tem também tem conteúdo bom na internet que fala sobre sexualidade. A gente tem vários canais aí, nós não vamos citar aqui porque eu sinceramente não fiz nenhuma pesquisa, não fui atrás de nenhuma coisa dessas, tá? Um outro exemplo, sabe, importante de trazer, Silvia. Se eu tenho chakra laríngeo, tá? Aqui. Ele está excessivo, tá? Ele está excessivo, aberto, excessivo, tá? Eu sou uma pessoa que vou falar demais e vou escutar pouco, tá? E aí entra no narcisismo, entra naquela coisa, só eu tenho razão, sabe? Sabe? Nessas questões aí. Então tem essa questão, né? Não quer escutar. Em compensação, quando ele está deficiente, é aquela coisa, né? Eu não consigo me expressar, eu tenho medo de falar, né? Eu sou tímido, eu não, sabe? Não sente segurança para se posicionar com a fala. Exatamente. Então, importante trazer esses pequenos exemplos, tá? Só para a gente ter um contexto, mas Sim, para relacionar no dia a dia, relacionar, né? Com as sim. coisas que a gente sente. Muito bem. Eu gostei da ideia da gente trazer essa questão de explorar
aí essas disfunções, não sei se é o termo certo, né? Mas explorar quais são os sintomas, quais são os sinais que tem envolvido Sim, com nos certeza, distúrbios. com certeza. Com Acho certeza. bem legal mesmo. Porque são as coisas do dia a dia, né? São as coisas que a gente sente, fases que a gente está passando, né? Não necessariamente que via de regra Não, sempre de tal maneira, não, né? não. Esse aqui é um assunto que está longe de ser esgotado, mas longe de ser esgotado. Porque se a gente entender o sistema dos chakras, sabe? O sistema dele num contexto geral, pegando todo esse todo mesmo, corpo físico, emocional, mental, né? E o transcendente, o espiritual, se a gente fizer essa ligação, a gente vai conseguir fazer essa transformação dentro da gente, trazer essa cura. Porque buscar essa felicidade, sabe? Buscar essa vida plena, essa plenitude da vida que a gente está buscando, né? Então, fica mais trabalhoso. Tem os altos e baixos, mas é mais fácil de entender quando a gente, de realizar quando a gente compreende, né, a importância de nós. Se eu faço a Silvia faz ela, a Janaína faz ela, o Pedro faz ele, cada um faz a sua parte. Um sozinho pode não ser frágil e poder quebrar. Agora, quando a gente junta todo mundo, junta o feixe, tá? O feixe de varas ele resiste muito mais e um ajuda o outro, tá sempre um ajudando o outro, fortalecendo, amparando, acolhendo, né? Segurando. Sim. Esse é o contexto. E tudo isso também me passa assim bastante a questão de autoconhecimento mesmo, né? Quando você identifica do que você está Exatamente. trazendo, assim, tem bastante do autoconhecimento. Nós temos dentro do Reiki, tá? Vou só dar uma pincelada, mas dentro do Reiki nós temos 3 faixas, tá? Nós temos 3 faixas. Nós temos o Reiki nível 1, o Reiki nível 2 e o Reiki nível 3. O Reiki nível 1 é a base, tá? É onde a gente se conecta com a energia vital, a gente entende os princípios do Reiki, a gente entende a questão dos chakras, a gente recebe um primeiro símbolo que está diretamente relacionado ao plexo solar, tá? Tem a função fogo, o símbolo significa Deus está em mim, tá? E que promove a autocura. Por quê? Porque se a gente não transformar, não curar a gente, como é que eu vou transformar e curar o outro? Isso é hipocrisia. Pregar moral de cueca. Tá? No nível 2 do Reiki, tu é capacitado a tratar outras pessoas. Fazer Reiki à distância. Tu é capacitado nesse sentido. No nível 3, ele é dividido em 2 partes. A parte nível 1, que é o instrutor, e a parte nível 2, que é o curador. Ou melhor, é o contrário, o curador, nível 1, e o instrutor no nível 2. Tá? Se tu... eu quero me tornar mestre de Reiki, mas eu quero só atender. Eu vou atender as pessoas. O meu chamado é atender as pessoas. O meu foco vai ser esse. Eu não quero ensinar para ninguém. Eu quero, sabe? Tu fica no nível 1. Tu quer ir além, eu quero passar esse conhecimento à frente, eu quero, né, levar o Reiki a mais pessoas, aí tu faz o instrutor, tá? E aí tu te torna mestre total, né? Porque aí, além da parte curadora, tu tem a parte instrutora também. Tá? É nesse sentido. Mas eu sou sincero em dizer para vocês, nível 1 é a base. Cuide-se. No nível 1, tu pode cuidar de si mesma, tu pode aplicar o Reiki no teu filho, na tua filha, no teu pet, nas tuas plantas,
sabe? Tu consegue harmonizar o teu ambiente, tu consegue botar uma proteção nos teus bens, no teu carro, na tua casa, sabe? São tudo ferramentas que a gente tem dentro do Reiki nível 1, do nível 1, tá? Que vai te ajudar a fazer essa transformação de dentro para fora. Eu quero prosseguir, gostei da ideia, quero prosseguir. Tá? O nível 2, nível 3, show, beleza? Aí continua, mas o meu propósito, tá? É desenvolver essa área básica do Reiki, que é o nível 1, que é a autocura. Tá? Autocurar-se. Autocurar os meus ambientes, o que está à minha volta. Tá? Isso aí vai suplantando as dificuldades. Eu achei muito legal quando você me contou e sobre isso de poder fazer para essas pessoas que estão próximas, né? Quem tem criança em casa, quem tem bichinho, e aí passa por alguma situação, né? Que tá doentinho. Exato, as crianças. É isso aí, é nesse ponto. Aí a gente, porque aí tu vai fazer a conexão, né? Tu vai fazer a conexão. É um processo meditativo, é um processo onde tu vai para dentro de si, te conecta com o alto, com as tuas crenças, porque o Reiki não é religião, gente. O Reiki é acesso à energia vital, tá? É isso, Reiki é isso. Não é religião, não tem facção, não tem veia de nenhuma espécie. É uma filosofia, sabe? É uma filosofia de vida. A gente aceita todos, a gente respeita todos, certo? Mas a gente tem que fazer a nossa parte, tá? As coisas só melhoram se eu fizer a minha parte, né? Sim. É nesse sentido mesmo. Muito legal trazer essa informação aí do nível 1. Achei, assim, muito legal. Justamente para a gente poder dar esse suporte para aqueles que estão perto da gente, que, né, às vezes a gente quer ajudar nessa situação de levar um alívio e tudo, e ter mais uma ferramenta para potencializar, né? Exatamente. Que fala, exatamente. Né? Tudo de mãe já vai com, né, o sopro de mãe no machucado. Isso aí. Existe uma técnica, tu falasse muito bem, sabe? Existe uma técnica dentro do Reiki que a gente desenha o símbolo no céu da boca, mentaliza e assopra. Tá? Entendeu? É justamente nisso. Além de todo o amor da mãe que está assoprando, que está dando beijinho no machucado, tu ter a possibilidade de pegar essa energia curadora e soprar junto com todo esse amor, o que acha que vai acontecer com aquela dorzinha? O que vai acontecer com aquela situação? Vai se harmonizar com o universo, pintou uma centelha de felicidade. Eu acho que nesse contexto que você trouxe, assim, do nível 1, é bem mesmo um desenvolvimento de ferramenta para você, né, para a gente mesma, no pessoal, e com essa possibilidade de amparar, né, Sim. com essa ferramenta também, essas pessoas que estão à nossa volta. No meu caso, veio muito, assim, essa ideia de quando está acontecendo alguma coisa, né? A gente quer ali ajudar e tudo, então achei isso muito legal mesmo. Inclusive, tá, Silvia, vou aproveitar aqui e avisar aí o pessoal que nos assiste, que nos acompanha, tá? Que eu tenho um programa, né? Dentro do programa Nosso Energias em Movimento, eu tenho lá um pacotinho de atendimento que constituem três atendimentos, três sessões, tá? Onde a gente trabalha justamente para a pessoa identificar e ativar o seu poder pessoal, tá? Então, essa força motriz que nos move, que faz a gente atingir os nossos objetivos, os nossos propósitos, então, alinhar essa parte energética para isso, tá? Então, só deixar aí uma indicaçãozinha aí que acredito que em pouco tempo já vai estar disponível
o pessoal adquirir aí de forma online, tá? Então, um atendimento assim, tete a tete, como eu e tu estamos fazendo, tá? Atendimento individual, exclusivo e único, sabe? Naquele momento, tá? É para ajudar mesmo as pessoas aí a superar suas dificuldades. Muito legal, Sandro. Muito legal. Que bom que você trouxe isso e que logo isso já vai estar Vai estar disponível. disponível mesmo, Eu né? tô organizando só as partes técnicas mesmo, configurações e tal na plataforma, tá? Porque vai ser tudo pela Hotmart, tá? Então, se é pra gente fazer, né, Silvia? Se é pra gente fazer, vamos fazer bem feito, né? Tá lá dentro tá lá dentro da nossa missão, visão, Isso, valores, né? Simples e bem feito. Esse é isso o aí. nosso lema, né? Então, tá bom. Então, semana que vem a gente se encontra de novo. Semana que vem estamos aí, quarta-feira, 8h18, né? Com esse bate-papo legal aí que a gente tem entre nós, né, Silvia, e o pessoal que nos acompanha. Isso Gratidão, aí. pessoal. Qualquer Gratidão coisa, mesmo. manda mensagem pelo Instagram pra gente e qualquer dúvida, o que a gente puder orientar, trazer aí, o que a gente não souber, a gente também vai atrás. E semana que vem a gente se encontra. Obrigada pela E companhia.